Boa noite a todos, meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Hoje estamos gravando aqui do carro, quem está dirigindo é o Lucas, o meu marido. Estamos gravando esse vídeo para falar do assunto do momento, que é sobre os indonesianos que não conseguiram entrar no abrigo. No Twitter e no Facebook também, muitas pessoas estão comentando sobre esse acontecimento. E alguns seguidores, né, pediu para nós fazermos um vídeo explicando direitinho sobre o que aconteceu. Achamos a matéria divulgada pela NHK, tá? Então eu li sobre essa matéria, também estava lendo os comentários dos japoneses no Twitter e vou estar passando aqui para vocês sobre esse acontecimento, tá? Bom, então naquela região, né, onde foi que aconteceu o terremoto mesmo, ali na pontinha de Ishikawa, tinha indonesianos que trabalhavam como pescadores de lula. E quando aconteceu o terremoto, eles fugiram, né, para em cima da montanha, passaram a noite ali. E os japoneses que estavam com eles acolheram eles, deram lenha para eles fazer fogueira e não precisar passar o frio, né, a noite ali. Então, eles foram acolhidos ali pelo pessoal, né, ali daquela região. Agora, quando terminou então o alerta de tsunami, eles desceram e iam ir para o abrigo, eles viram que não dava, né, para ficar ali no abrigo. E o problema da matéria é que ela acaba aqui, gente. Por que eles não conseguiram entrar? Porque eles não quiseram, porque foram rejeitados, porque estava superlotado. Na matéria não explica isso, só fala que eles não conseguiram entrar. Aí é por isso que o pessoal está comentando bastante, porque ficou meio que assim, ué, mas por que não deu para eles entrar, né? E sobre os indonesianos de Ishikawa, na matéria explica que são aproximadamente 1.300 indonesianos que moram lá, e alguns deles, né, aproximadamente 160 indonesianos, está pedindo ajuda para a embaixada da Indonésia para poder receber alguma doação, né? E assim, gente, a NHK, ela é boa, mas não para tudo. Então, quando acontece um terremoto, você pode ligar a NHK, que ela é a melhor na parte de informação. Ela sempre é a primeira a começar a divulgar as notícias e a última a terminar. Quando foi o terremoto ali de Fukushima e teve o alerta de tsunami em muitos locais do Japão, eles fizeram um alerta em vários idiomas, em inglês, chinês, em português também, espanhol. E desta vez, para quem quisesse, dava para escutar a tradução simultânea em inglês, quando foi esse terremoto. Então, eles são bem preparados para isso. E quando é tipo o pronunciamento do primeiro-ministro, alguns canais não mostram. Agora, a NHK sim. Então, ela tem o seu ponto bom. Então, quando é alguma, assim, desastres naturais, eu sempre vejo a NHK. Agora, para algumas matérias, a NHK fica a desejar, gente, que foi a questão dessa matéria. Eu acho que é muito importante eles divulgar o motivo, porque se eles foram rejeitados a entrada, deveria ser divulgado, porque terremoto acontece em todo o Japão e isso ficaria como um aprendizado. Mas o que muitos japoneses acham, o real motivo que eles não entraram ali no abrigo, foi porque eles são islâmicos e na religião islâmica, eles praticamente não podem comer assim quase nada da culinária japonesa, porque eles têm restrições de alimentos, eles não podem comer comida de porco, e no Japão eles comem muito, né, carne de porco, e os japoneses usam como tempero o sake, e os islãs não podem tomar o sake nada, mas o japonês usa o sake em quase todas, né, como tempero nas refeições. Então, eles acreditam que um maior motivo de eles não conseguir ficar ali no abrigo foi porque a comida oferecida ali, eles não iam conseguir comer. E fora que no Islã, eles têm toda a parte de purificação deles, né? Quando vai fazer o alimento, eles têm a própria forma de purificar os alimentos, do preparo.
E eles também fazem oração 5 vezes por dia. Eles precisam de um espaço para eles poderem fazer oração. Então, eles, assim, a maioria dos japoneses está achando que é por motivos religiosos. Mas a matéria não divulgou. É por isso que todo mundo fica nesse aí, mas por que que foi, né? E eu achei, assim, que é muito importante esse acontecimento, porque não só os indonesianos, mas nós brasileiros também, por mais que o cristianismo não tenha, assim, nenhuma restrição sobre alimento, muitos brasileiros não conseguem comer a comida japonesa, né? Tem gente que não consegue comer o meboshi, onigiri, misoshiro, kare. Tem coisas que não dá, né? Eu tenho tios que moram anos aqui no Japão e não conseguem, não se acostumaram com a comida japonesa, né? Tem gente que não consegue. Então, gente, fica aí um alerta, né? Fica uma dica aí. Na sua bolsa de emergência, coloque coisas que você e a sua família consegue comer, né? Para você não passar apuro. Então, existe uma diversidade assim enorme de comidas não perecíveis para terremoto, né? Escolhe uma aí que dá para você comer, deixa na sua bolsinha para ocasiões assim, né? Estoque em casa também, deixa coisa que você e sua família conseguem comer. Porque se caso você tiver dificuldade de ficar ali no abrigo, né, pelo menos na sua casa, você vai ter algum estoque. E outra história também, essa é a história de um seguidor nosso, tá? Ele era de Toyama e ele falou que ele morava perto, ele mora, né, no caso, perto de uma usina de gás, né, para fazer energia através do gás. Então, quando deu o alerta, os moradores ali, tudo correram pro abrigo. Chegando no abrigo, ele falou que estava lotado de pessoas e eles não abriram o abrigo. E o líder ali, né, o síndico do bairro, né, o líder, né, do bairro, não tinha a chave do abrigo para abrir, para todo mundo entrar. E aí ele colocou o telefone do Viva Voz, ligou para a polícia para pedir uma ajuda ali para poder entrar naquele estabelecimento. E a polícia falou que como aquela região tinha uma usina de gás ali perto, a polícia não podia estar indo lá naquele momento porque era perigoso. E aí ele falou assim que os japoneses começaram a surtar, as mulheres começaram a gritar, todo mundo começou a ficar muito nervoso, começou a dar toda aquela confusão. Foi quando ele falou assim, não vou ficar nessa confusão, agora não é hora de ficar brigando por causa de chave, então eu vou sair daqui. Aí ele pegou, ele, a família dele, os amigos deles, né, brasileiros que estavam junto, e foi embora. E daí eles foram para outro abrigo e lá eles conseguiram ficar. Então, gente, tem essa questão também, né? Na hora tem que ser esperto, né? Tem que ser esperto. E outros brasileiros de Ishikawa também, que estavam entrando em contato comigo, assim, na noite, teve pessoas que estavam em um abrigo e depois trocou de abrigo, porque no primeiro abrigo não estava bom, tal, eles foram procurar outro lugar e no outro lugar estava melhor. Então, né, são experiências que eu acho muito bom compartilhar aqui com vocês. E o Lucas, ele pediu para mim compartilhar com você uma TikToker chamada Pamela Souza. Essa aqui, gente, ó, Pamela Souza. Ela conta algumas experiências dela. Eu assisti 2 vídeos dela, tá? E eu achei bem legal, ela se comunica muito bem, falando da experiência dela, que ela falou assim que ela mostra o que ela ganhou, o kit de emergência, ela fala que os japoneses estavam com a bolsinha de emergência e ela não tinha, mas mesmo assim ela foi bem acolhida, né? Então, cada região, cada pessoa tem uma experiência diferente, né? Para os interessados, né, do canal da Pamela Souza no TikTok, a gente vai deixar o link, acho que a gente consegue deixar o link aqui embaixo para vocês poderem assistir, tá bom? Bom, gente, chegamos aqui no nosso destino, então vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que foi útil para vocês. Muito obrigada por assistir até o fim e até o próximo vídeo.